Queiram sentar-se, irmãos e irmãs aqui presentes. Uma saudação especial ao nosso diácono Salvador, às ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, aos irmãos que nos auxiliam na liturgia e nos cantos. Irmãos e irmãs, você que nos acompanha também de suas casas, é Páscoa do Senhor. Aleluia! O Senhor ressuscitou. Nesta noite santa, o nosso coração deve estar vibrante de alegria, deve estar feliz, porque nós somos consolados neste mundo, com a certeza de que a morte não tem mais a última palavra. Nós ouvíamos no Evangelho: foram buscar um cadáver para ainda fazer os últimos rituais de preparação do corpo. Foram buscar um cadáver e receberam a notícia. E eu não errei não, eles não receberam uma notícia, é artigo definido, é a notícia, a maior notícia que a humanidade já recebeu. Hoje, nesta noite santa, o Redentor da humanidade abandona o vale das trevas, o vale das lágrimas, para transpor os portais da luz e da alegria na sua ressurreição. A comemoração da ressurreição de Cristo ocorre desde a mais remota e antiga tradição da Igreja. Na noite do sábado para o domingo, porque é na manhã do domingo, primeiro dia da semana, o Senhor já não está mais no sepulcro, já não é mais um cadáver. A Igreja, rica em sua tradição, diz que esta noite é a noite em honra do Senhor. Já Santo Agostinho dizia que esta noite, esta vigília, é a mãe de todas as vigílias. Nós entrávamos no início da celebração com a igreja em trevas, toda escura, com a coluna de fogo que ia à nossa frente, como outrora foi à frente do povo de Deus. A luz foi nos iluminando o caminho, e nós que somos cristãos participamos da mesma luz. É por isso que cada um de nós que recebeu o fogo novo abençoado no início da missa, recebeu da mesma luz de Cristo, porque nós participamos da mesma vida de Cristo. E assim nós somos convidados a iluminar, a mostrar para o mundo a alegria de ser de Cristo. Mas, Padre, nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, a situação não está fácil do ponto de vista da saúde pública. É verdade. Ontem ainda, aqui na igreja, quando nós celebrávamos a sexta-feira da Paixão do Senhor, lá na frente, nós colocamos um número simbólico, 300 e tantos mil, nós colocamos lá. Estava encobrindo o mural da entrada um pano todo preto, simbolizando luto. Luto pela paixão do Senhor, porque nós já não tínhamos mais o Cristo. E também luto, porque tantos irmãos e irmãs nossos partiram em razão do coronavírus neste último ano. Portanto, um problema sim de saúde pública, mas não só do coronavírus, tantas outras situações que nós continuamos tendo. Tantas pessoas perdendo suas vidas, às vezes prematuramente. Se nós começássemos aqui a falar
sobre aquilo que está difícil no nosso mundo. Talvez esteja difícil na minha vida particular, algo que não esteja indo bem. Talvez nós fôssemos aqui chorar a noite inteira. Mas, como eu disse no início, nós estamos hoje recebendo este influxo de fé, este influxo da graça de Deus, que nos permite ver para além da tristeza que nos assola. Nós somos consolados pela certeza da ressurreição e pela certeza de que esta morte não põe um ponto final na existência do ser humano. Em Cristo, pelo nosso tão grande Salvador, como nós ouvíamos lá no início, no precônio pascal, no início da missa, o padre cantava precônio pascal e dizia: ó feliz culpa de Adão. Alguém diria: padre, feliz culpa de Adão? Como assim? Feliz culpa de Adão, não pela culpa em si, não pelo pecado em si, mas porque nos mereceu um tão grande Salvador. E nós, com esta morte de Cristo e a sua gloriosa ressurreição, recebemos dele não apenas o que havíamos perdido em Adão, mas nós recebemos algo muito maior. Nós nos tornamos em Cristo filhos e filhas, não meras criaturas, uma harmonia com o seu Criador como era no Gênesis, mas agora filhos e filhas de Deus. Foi isso que o Senhor reservou para a humanidade. Nós ouvíamos, se nós prestamos bem atenção na liturgia da palavra, nós ouvíamos que foi um resumo da história da salvação. Foi o resumo da história da salvação, começando lá pela criação, depois passando pelo Êxodo, pela Páscoa antiga, cruzar o Mar Vermelho a pé enxuto, sair das mãos, das garras do Egito. Depois nós fomos feitos, constituídos em Cristo, filhos herdeiros da única herança que importa. Toda a história da salvação contemplada nesta riquíssima liturgia de hoje. E esta festa da Páscoa, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que a igreja diz que hoje a gente pode celebrar todos os sacramentos dentro desta missa. Se fosse necessário celebrar batismos, aliás, esta é a noite do batismo por excelência, nós somos batizados nesta fé. Poderíamos celebrar batizados, primeira Eucaristia, crisma, poderíamos celebrar matrimônios, tudo nesta noite santa. Por quê? Porque de ontem para hoje, enquanto o noivo estava no repouso da morte, o noivo de nossas almas, Cristo, estava no sono da morte, a igreja não celebra sacramentos. Como nós vamos celebrar sacramentos sem Cristo? E por isso que hoje, nesta noite, existe uma efusão, uma explosão de alegria, de dons que Deus, o Pai bendito, nos concede. Quando nós acendíamos o fogo do Círio Pascal, nós estávamos celebrando esta luz, luz da presença de Deus, luz que significa salvação e morte para o pecado e para as trevas. O Evangelho que nós ouvíamos, como eu já dizia antes, aquelas que foram até o túmulo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de Salomé, foram ungir o corpo de Jesus. A surpresa é esta: o túmulo está vazio. Esta figura do túmulo vazio, para nós,
ela é de uma importância muito grande nesta noite. Meus queridos, nossos corpos são colocados, quando nós falecemos, num túmulo. Mas este túmulo, um dia também, à semelhança de Cristo, ficará vazio, porque nós cremos também na ressurreição. Um dia nós haveremos de ressuscitar, renovados em Cristo. A Páscoa é a bendita libertação, é a suprema libertação do ser humano. Páscoa, passagem, passar da morte para a vida, mas não uma libertação política. É muito pouco para nós, me desculpe, é muito pouco. Uma libertação política é pouquíssimo, porque nós não vamos viver para sempre neste mundo, mesmo que este mundo seja cor de rosa e de unicórnios, nós não vamos viver para sempre nele. A mim não interessa apenas uma libertação política. Se tivermos uma sociedade mais justa, que bom, nós devemos lutar para isso, nós devemos fazer com que isso aconteça. No dia a dia, sermos honestos, honrados, mas ainda assim, não é tudo que eu anseio. Tenho certeza que não é tudo que você anseia. O nosso coração anseia por esta Páscoa, por esta passagem, pela libertação de todas as amarras, não só políticas e sociais, todas as amarras, para vivermos eternamente ao lado de Deus, felizes para sempre. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos. Páscoa não é apenas um dia do calendário litúrgico, não é apenas uma celebração bonita, rica em símbolos, mas ela é uma constante renovação da vida, que nesta noite santa nos libertou do império do pecado que ameaça a dignidade dos homens. Celebrando esta Páscoa do Senhor, nós já cantamos aqui antecipadamente a nossa vitória e a vitória de todos os que estão lutando pela vida, de todos os irmãos e irmãs que neste momento estão nos hospitais lutando por suas vidas. Também aqueles que estão na linha de frente do combate desta pandemia, inclusive dando a sua própria vida em benefício do irmão e da irmã. E todos aqueles que, por causa desta fé em Cristo ressuscitado, deixam sua família e vão em missão e dão da sua vida por causa de Cristo. O Senhor ressurgiu. É tempo de louvar a Deus, é tempo de renovar a esperança. Se nós estivermos com a esperança fraquinha, vamos renovar nesta noite a nossa esperança. Aleluia! O Cristo ressurgiu. Aleluia! O Cristo ressurgiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Breve instante ainda vamos meditar sobre esse grande mistério que nós hoje celebramos.